Olha, é desejável que aconteça, né? Desejável que aconteça. Agora, as trajetórias, né, para pegar o ponto que o Cláudio fez, como é que se configurou a experiência da cooperação europeia, são muito diferentes, né? E pegando o ponto que você fez também, que eu acho importante, quer dizer, o desafio da incorporação da Turquia é fundamental, porque, na verdade, é a desconstrução da fronteira bizantina e islâmica, né? Quer dizer, relativizar essa fronteira e incorporar um país que tem uma configuração distinta dos demais. Isso é um teste fundamental, e é um teste que tem que ser feito. E a própria consistência da União Europeia, num certo sentido, está vinculada a isso, aí está envolvida, né? Agora, do lado de cá, fazendo uma diagonal de direção sul, né? Quer dizer, o nosso processo de integração é muito errático, né? Ele começou com uma agenda inteiramente distinta da agenda, né, que se pôs aos europeus, quer dizer, ele não tinha a precedência do desastre, como teve no caso da Europa. A Europa foi, na verdade, forçada pelos fatos, pelos acontecimentos, a repensar as relações internas dentro do continente. Quer dizer, nós não tivemos originalmente isso aí. Até tivemos um trauma comum, mas nós não soubemos, quer dizer, fazer desse trauma alguma coisa equivalente. Foi o trauma das ditaduras, né? Foi o trauma do genocídio argentino, o trauma da ditadura chilena, né, da ditadura brasileira. Isso poderia ter configurado uma experiência comum, e a partir dessa experiência comum, uma agenda de cooperação. O Mercosul foi uma pequena tentativa. Uma pequena tentativa. Modesta. Mas acho que ela parte de tentativas muito tímidas na área da cooperação econômica, muito tímidas, mesmo no marco de uma cooperação. Mesmo que diga assim, olha, trata-se apenas de cooperação econômica, esqueçam o resto. Ainda assim, é de uma timidez, é de uma falta de institucionalização, de regularidade imensa, mesmo visto de uma perspectiva economicista, extremamente econômica. Se a gente pensa em alguma coisa comparável à Europa, a diferença ela fica abissal. Esse passado possível poderia ter sido um ponto de partida por um entendimento fundado em valores, fundado na ideia de que uma certa concepção civilizatória poderia ser constituída por aqui, claro, com muito erro e tentativa, né? Então, não ficamos além de tentativas de integração no plano econômico, que são sujeitas ao ciclo político, são sujeitas a crises pontuais, né? E que, se tivéssemos um marco maior de tratamento de diferenças, essas coisas poderiam ser negociadas com compensações, né? Então, não avançamos nessa direção. O Brasil tem um papel fundamental nisso. Quer dizer, o Brasil é a Alemanha desse processo de integração. Acho que a simetria é até maior, no certo sentido. Maior do que a Alemanha. É porque o peso do Brasil é muito maior. Então, o custo que o Brasil teria que pagar por essa integração, que estrategicamente lhe convém, eu acho que é muito maior do que teve disposto a pagar até hoje, né? Quer dizer, a gente encontra no Brasil ainda vozes com relação à cooperação sul-americana, chamando atenção para... Não, o Brasil há muitas... Né? E outra coisa é a vulnerabilidade, na falta de um conceito científico melhor, a alopração política, se você me permite introduzir esse tipo de variável aqui na nossa conversa. Mas ela é real. Estamos falando de seres humanos, então a variável... Tem até uma bolha de alopração política por aí. Uma bolha, exatamente. Essas bolhas que, no caso da Europa, elas são refratadas pelo fato de você já ter um marco de cooperação já estabelecido aqui, elas produzem um estrago muito grande. A coisa do Equador, a coisa do Evo Morales, quer dizer, enfim, as ameaças, as diatribes do nosso vizinho lá do norte, enfim. E mesmo as dificuldades com relação à Argentina, muitas vezes tem a ver com ciclos micropolíticos, né? Que não tem a ver com a racionalidade política estrito sensu. É o fígado, né? É o fígado, exatamente. Essa coisa do Brasil, da assimetria, se realmente mais exagerada, é realmente um problema, porque na Europa a coisa estava ligada à reconciliação franco-alemã. Exatamente. Quer dizer, é um grande miolo, o núcleo duro da Europa, né? Enquanto que no Brasil, realmente, o Brasil teria que desempenhar um papel sozinho, que eu, por exemplo, no período que eu morei lá em 75, por exemplo, na Europa, que foi mais ou menos a liquidação das ditaduras do flanco mediterrâneo, Grécia, depois Espanha, Portugal, etc. E eu testemunhei como os países centrais, já numa Europa bem resolvida, absorveram esses países. Nós temos que fazer, como esse processo quase que sozinhos, porque há hoje, na minha opinião, uma grande diferença entre o eixo Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e esses andinos que ainda não têm partidos de massa, não têm sindicatos fortes, não tem lastro. E isso acho que vai provocar um grande problema para frente. Na semana passada, nós vimos aí pesquisas que colocam o governador de São Paulo, Serra,
Muito bem, então nós temos 3 candidatos e as pesquisas do Datafolha da semana passada indicam, não é, que já temos praticamente 3, 4 candidaturas desenhadas. Será que será isso mesmo? Ou será que a outra pesquisa do Datafolha, com 70% de popularidade do presidente, elas podem provocar uma tentação de terceiro mandato? Em suma, como é que estamos com relação ao Brasil? Bom, eu acho que o terceiro mandato, o presidente Lula tem sido muito claro, muito firme e não deixa margem a qualquer dúvida de que o diagnóstico sobre a sociedade brasileira é de uma maturidade maior do processo político e democrático. Eu não vejo realmente nenhum risco. O que haverá é que certamente os políticos, mesmo os principais dirigentes, viveram um ano de 2008 eleitoral, ocupados, enfim, com a guerra de posições, absolutamente legítima, e o cenário de 2009 e 2010 é drasticamente diferente do que o que tínhamos nos anos anteriores. Não que a crise no Brasil vai ser menor, nós estamos preparados, vai ser grave, vai ser complicado, mas vai ser menor, por várias razões, pelas próprias características da crise, porque o Brasil tem reservas, enfim. Mas, mesmo sendo menor, será suficiente para mudar o cenário em que o jogo de 2010 vai ser travado. Então, nós vamos acompanhar, vai ser muito interessante, ver essas direções, esses dirigentes políticos, os partidos, recondicionando suas estratégias e seus movimentos para 2010 à luz de um cenário que só vai ficar claro no desenrolar de 2009, mas que bagunça muito o contexto atual. Renato, como é que você vê Brasil? Brasil, eleições, né? Porque não pode separar uma coisa da outra. Eu acho o seguinte, eu acompanho muito o que o Sérgio disse. Eu acho que, dependendo da gravidade da crise, que eu acho que ela vai ter, também concordo, imagino que ela vai ter uma atenuada, vai ser atenuada no nosso caso, mas vai existir. E, sobretudo, ela vai existir contra um passivo, uma experiência de ausência de crise. E essa comparação, por menor que seja a crise futura, ela poderá vir cobrar seu preço político, né? Então, eu imagino que algum tipo de dizimação no capital de popularidade do presidente vai acontecer, né? Acho possível isso. Vamos agora a um breve intervalo. Observatório da Imprensa, um programa da TV Brasil.